Se acharmos que por pregarmos, por curarmos, em nome de Jesus, somos melhores do que outros, estamos literalmente oferecendo sacrifício a deuses pagãos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Prezados irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de nossa Mãe estejam conosco. A palavra de Deus, que nos é oferecida hoje pela Santa Igreja, nos convida a meditar sobre a conversão como caminho para a esperança e a humildade como chave da revelação de Deus. O livro de Baruque, irmãos, no capítulo 4, versículos de 5 a 12 e 27 a 29, nos diz: Fostes vendido às nações, mas não para serdes exterminados. Por terdes provocado a ira de Deus é que fostes entregues aos inimigos. Esse texto, irmão, não é apenas uma memória histórica, é um profundo apelo à conversão e à reconciliação que começamos a meditar no dia de ontem. A causa da dor do povo foi deixar de seguir a lei de Deus, deixar de seguir o próprio Deus eterno, para oferecer sacrifícios aos demônios. Ou seja, o desvio da fonte da vida, o abandono do Criador que nos sustenta, buscando satisfação em ídolos passageiros, como acontece nos dias de hoje, quando deixamos de lado as coisas de Deus para buscar as nossas próprias satisfações em paixões humanas. Jerusalém aqui no texto é personificada como a mãe que chora, lamenta a perda de seus filhos. Para nós é exatamente a dor de Deus e da Igreja diante de todos os nossos pecados. Contudo, Baruque começa o trecho de hoje dando esperança ao povo. Coragem, povo meu, que trazeis o nome de Israel. E no versículo 28 desse mesmo texto, ele vai dizer: Agora, voltando, buscai com zelo 10 vezes maior. Ou seja, irmãos, o exílio, o sofrimento, não são a última palavra de Deus. Eles são um tempo de purificação, um tempo de crescimento espiritual. A promessa é clara e firme. No texto, ele vai apontar para a plenitude da salvação em Cristo Jesus. Aquele que trouxe sofrimento para vós trará, com a vossa salvação, eterna alegria. Esta é a certeza da nossa fé. Em Cristo, todo sofrimento tem um horizonte redentor. A dor vivida com fé e em espírito de reparação transforma-se em prelúdio da alegria eterna. No Evangelho de hoje, o de Lucas, capítulo 10, versículos de 17 a 24, ele vai nos iluminar a concretização dessa promessa de alegria. Os 72 discípulos regressam da missão cheios de alegria, exultando sinais e prodígios, na submissão dos demônios em nome de Jesus. Irmãos, o zelo missionário e os frutos do anúncio do reino são motivos legítimos de alegria, ninguém deve ficar triste por isso. Entretanto, todavia e porém, Jesus eleva o olhar deles para uma verdade mais profunda e essencial, advertindo contra o perigo sutil da soberba espiritual. O Senhor freia o entusiasmo ligado ao poder e à eficácia da ação. Ele diz: Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem, antes ficai alegres porque os vossos nomes estão escritos no céu. Aqui reside um princípio fundamental da vida cristã. A graça é mais importante que o carisma. A santidade é superior à simples eficácia da missão. O verdadeiro e eterno motivo da alegria é a vocação à salvação, a graça de sermos reconhecidos e amados por Deus. É a certeza, irmãos, de que somos verdadeiros filhos e filhas de Deus, cujo nome está gravado no coração de Cristo. Na sequência, o Evangelho nos deixa claro o motivo da alegria de Jesus. Ele diz: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Esta exultação de Jesus no Espírito Santo revela a pedagogia divina da salvação. O sábio e inteligente de que fala Jesus não é um intelectual, mas o soberbo, aquele que confia na sua própria razão e mérito, que se fecha à humildade da fé. O pequenino, népios em grego, é o humilde, aquele que se reconhece necessitado, depende totalmente da graça de Deus. O discípulo que acolhe o reino como uma criança, como o próprio Evangelho nos mostrou no dia de ontem. Deus acolhe a simplicidade e a humildade como canais privilegiados. A pequenez abre o coração à revelação de Deus Pai, mistério que o próprio Filho nos revela. A alegria da igreja, irmãos, não se baseia no sucesso humano,
mas na revelação do Pai por meio do Filho. Uma revelação acessível apenas a quem se dispõe a ser pequenino. Como diz o nosso Senhor no Evangelho de hoje, felizes os olhos que veem o que vós vedes. Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Irmãos, nós vemos o Cristo, ouvimos a sua palavra na Santa Igreja, recebemos o seu corpo e sangue na Eucaristia. A promessa de Baruque se cumpriu e se cumpre todos os dias em que participamos da missa. Se reconhecemos em nós o esquecer do Criador, que Baruque nos fala em seu livro hoje, voltaremos sempre com zelo redobrado para buscar o Senhor. Eu tenho certeza de que isso já aconteceu com você. Quando você reconhece o seu erro, quando você reconheceu o seu pecado, você passou a buscar a Deus com mais afinco. A coragem é a virtude da esperança, que nos impulsiona à reconciliação e a olhar para a alegria que vem de Deus, irmãos. Por isso, evitemos sempre a tentação do orgulho dos nossos dons e ações. Fiquemos atentos, pois sempre que acontece aquele lance de sermos elogiados por nossas atividades, tanto na igreja quanto na nossa vida cotidiana, somos tentados a ficarmos orgulhosos, a focarmos em nós e a nos acharmos os bons. E foi isso que aconteceu com os discípulos no dia de hoje. Mas como Jesus nos pede, centremos a nossa alegria na certeza de que nosso nome está escrito no céu. Irmão, eu seria um bobalhão, um paspalho, se eu achasse que uma boa pregação, aquela que realmente toca seu coração, partisse de mim. Todo poder e glória é para Ele, toda poder e honra é para Jesus. Que Ele seja glorificado e não eu. Que essas palavras de hoje, dessa pregação, as palavras de Jesus, inspire nós a vivermos como verdadeiros discípulos de nosso Senhor. Testemunhando sempre, irmãos, a salvação que emana do nosso Senhor Jesus Cristo e não de nós. Que Deus abençoe você e até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.